Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast Moneymaker. Hoje com Luiz Leal, um multiempreendedor aqui da cidade de Santos. Ele vai contar para a gente um pouquinho da história dele, um pouquinho de tudo que ele faz, porque um cara que tem mais de um negócio... Às vezes eu fico pensando se o dia dele tem só 24 horas ou se ele tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais, né? Para cuidar do tanto de coisa que ele cuida. Então, Gabriel Santana, seja bem-vindo. Valeu, Prazer parceiro. estar aqui novamente E aí, com pessoal, você. sou Gabriel Santana, aqui no Moneymaker Podcast. É um prazer recebê-lo aqui. A ideia desse podcast, eu não sei se você viu em outros, se você olhar a lista da Forbes, as pessoas mais ricas do mundo, são empresários, empreendedores ou sócios de negócios. Então, a gente está trazendo o pessoal, inclusive aqui da região, principalmente da região, para bater um papo, falar um pouco sobre a vida, inspirar novas pessoas, falar um pouquinho sobre o seu dia a dia. A gente te convidou aqui porque o Marcos, ele recomendou que você viesse aqui, o Marcos da Baratão. Um abraço, Marcos. E ele achou bacana para falar o que está acontecendo, né? Como é o seu trabalho. Mas antes disso, a gente vai saber um pouquinho da sua vida também, para ter um papo. Muito obrigado por ter aceito o bate-papo aí. Legal. Imagina, eu quem agradeço o convite de vocês, a indicação do Marcos, né? E espero que eu possa contribuir de alguma forma com quem está assistindo. Legal. E agradecer o Cadu. Cadu da Estiva, cervejaria. Muito obrigado, Cadu. Ele já veio aqui. Quem não viu, eu vou colocar um card aqui em algum lugar dessa tela aqui, vai dar aparecendo um card do episódio, Cadu da Estiva. Muita gente boa também. E eu gosto de começar o podcast para a galera entender um pouco quem é você, quem que é o Luiz. Fala um pouquinho sobre você e de como os seus negócios estão hoje. É um podcast que vai falar sobre negócios, né? Então, o que você é sócio? Ele falou que é um empreendedor serial. A gente brinca, mas no Brasil é super difícil, né? Empreender no Brasil é extremamente complicado, é um ambiente muito... Uma insegurança jurídica muito grande, né? Muito grande. E aí você, além de empreender em uma, você empreende 2, 3, 4... 8? E aí eu queria que você falasse hoje como que é a sua vida empresarial. Você é sócio? Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com RH em 2007. Eu entrei na hotelaria Accor, né, no Sofitel da Accor. E ali eu tive contato, foi minha escola, tive contato com as métricas de uma multinacional, como que funcionava o RH, quais eram os controles, quais as práticas e políticas que eles desenvolviam dentro de uma empresa já constituída e que tem no mundo inteiro, né? Entrou como estagiário? Entrei como estagiário, fui crescendo, fiquei 5 anos lá. Quando eu saí, eu já era responsável por toda a mão de obra temporária, só de mão de obra temporária, um orçamento de 2 milhões por ano à época. Nossa, né? Muito bom. Além disso, eu era responsável por mais algumas partes do RH, como, por exemplo, a participação nas audiências, eu que era o preposto da empresa, então toda essa prática trabalhista também. Que tranquilo, né? Também fazia. Mas você sabe que tinha muito pouco lá, pelo tamanho da empresa, né, quantidade de funcionários e tal, tinha muito pouco problema trabalhista lá. O ambiente era muito bom e toda a administração era feita com muito controle, né? Então não era uma empresa com muito problema, não. Caramba, Aí existia um respeito hierárquico de cima para baixo, então, né? Sem dúvida. A maior parte dos problemas trabalhistas vem dessa falta de zelo, falta de cuidado, de respeito mesmo com os funcionários, né? Sim. E lá tinham duas administradoras muito fortes, né? 2 controladoras. Uma que é a Accor, que é quem administrava o hotel de fato, e outra o Grupo Silvio Santos, que é o dono do empreendimento. Sim. Né? Então a gente tinha bastante... Já naquela época já tinha compliance, já tinha uma série de indicadores de controle, enfim. Então, imagino que hoje tenha muito ainda mais detalhado, né? Isso de processo judicial, se eu não me engano, o CIT saiu do Brasil, porque 98% dos processos trabalhistas dele eram no Brasil. De todo o grupo CIT Mundo, 98% dos processos eram no Brasil. Ele falou, cara, não tá tanto resultado. Até que não vale a pena. A conta não tá fechando, né? É um caso muito específico, né? Eu que venho dessa área, trabalhar em banco, a quantidade de processos que os bancários têm contra as instituições é muito grande, porque existe uma cultura de processar a empresa quando você sai da empresa, mesmo quando você pede para sair. Mas é uma cultura brasileira? É uma cultura brasileira, infelizmente.
E aqui eu não estou julgando a justiça, se os casos eram justos ou não. Mas culturalmente, só o fato de você entrar com um processo contra um banco já era caso ganho, sabe? Então, assim, saía-se pedindo tudo, o juiz analisava e você ganhava alguma coisa de tudo que se pedia, né? Hoje, com a reforma trabalhista, isso mudou um pouco. Sim. Então, o risco de uma sucumbência é muito grande. Não é minha área aqui, né? Lógico. Mas eu já vi casos de pessoas que entraram com ação e perderam e aí tem que pagar as custas. Então, isso ajudou a diminuir. Mas no caso de uma empresa desse tipo, eu acredito que seja bem diferente, né? E aí a gente começou lá, teve o crescimento dentro da área de RH, aprendi muito, foi realmente uma escola, né? E em 2012 eu estava já querendo iniciar uma pós-graduação, os horários ficavam conflitantes, então saí em fevereiro do Softel e fui fazer minha pós-graduação. No final de 2012 abri a consultoria. No próprio ano. No próprio ano. Fez o MBA não, fez a pós? Isso, uma especialização mesmo. E aí, no final do ano, eu abri a consultoria. Já vi ali no mercado que tudo que eu tinha aprendido em 2012. 2012? O RH? 10 anos atrás. E via que tudo que a gente fazia lá no hotel, na verdade, não tinha fora. Né? Eu não tinha, exatamente, tinha muita coisa que não existia. E aí começamos a vender, foi muito engraçado, cara, porque a gente abriu o escritório, né? Eu abri com 2 colegas em sociedade, e o primeiro cliente que a gente atendeu foi a Vigor. Eles precisavam de uma contratação para o Guarujá, a gente deu uma sorte deles acharem nosso telefone, sabe Deus onde. Tocou o telefone e a gente acabou fechando o contrato com a Vigor. Aí, a princípio, você fala assim, não, você tá de brincadeira, né? Você não espera. Quem que tá falando aí? Tá bom. Exato, você não espera, né, que vai acontecer dessa forma. Mas, enfim, foram anos ali de trabalho com consultoria, atendemos algumas empresas grandes, tipo Transamérica, o próprio Softel a gente atendeu depois, enfim, Sky, a Vigor e outras empresas locais também, como o caso do Marcos, né? Que hoje ele tem 150, 160 colaboradores. Local, né? Exatamente, não é mais local, exatamente. Então, atendemos aí várias empresas e chegou um determinado momento onde a gente sentia muita dificuldade, tanto na qualidade da mão de obra, né? E eu, por ser consultor, estava sempre nas outras empresas, mas não tinha um espaço onde a gente pudesse fazer o trabalho interno, né? Então, para a gente poder delegar algumas atividades, por mais simples e administrativas que sejam, né, que tomam muito tempo da nossa rotina, eu não tinha onde colocar essas pessoas. Sim. Então veio a necessidade do espaço e a necessidade de qualificação de mão de obra. Sim. E aí foi quando eu me juntei com outros 2 sócios, né? E aí abrimos o Hub, o Coworking primeiro, onde eu trabalho, até hoje eu trabalho do Coworking, né? Então fico lá. Legal. Aqui o Coworking, faz a propaganda aí, porque o pessoal tá vendo. O Hub Coworking. Tem aqui em Santos e em São Paulo. Em Santos, aqui no Corporate mesmo. Isso, aqui no Corporate. Baita de uma visão. 28º, né? 28º. Na verdade, hoje tá lotado lá, né? A recepção é no 14º, né? A gente tem 5 salas aqui no prédio. No 14º tem 3 salas e as 2 lá de cima. Então tem cliente nosso que está no 14º e tem cliente que está no 28º, aí depende da distribuição. Legal. E a consultoria funciona dentro do seu próprio coworking. Exatamente. A consultoria funciona dentro do meu próprio coworking. E pela necessidade de especialização e de uma mão de obra um pouco mais qualificada, a gente acabou abrindo também um polo da Estácio, né? Começamos aqui em Santos, hoje nós temos 4, estamos indo para o 5º e 6º juntos já agora, nesse mês de fevereiro. Olha a ideia dele, pô, tô crescendo na minha consultoria, tô faltando espaço. Vou abrir o coworking, vou colocar todo mundo dentro e vou começar a ganhar dinheiro com o espaço. É isso aí. Tô crescendo com a consultoria, tô precisando contratar gente dentro do RH. Vou formar e para os meus clientes. Para os meus clientes. E eu vou fazer uma faculdade, vou formar os meus... Eu tenho um cliente que tem uma demanda
eu cubro a demanda dele e cubro uma demanda de mercado, ou seja, eu tô nas duas pontas, da oferta e da demanda. Não, É isso. E aí nós tivemos alguns clientes da área de transporte, de comércio exterior, exigiam inglês. Buscamos a franquia de escola de inglês. Então, hoje a gente tem a franquia de escola de inglês também, onde a gente, além de óbvio, né, formar os alunos todos, a gente consegue qualificar a mão de obra dos nossos clientes de RH. Isso é ser empreendedor, porque tem gente que acha que empreender é você abrir um negócio, abrir a porta aqui e começo a vender alguma coisa ou prestar algum serviço. Não, empreender é uma coisa... Resolver o problema. Resolver o problema, e os problemas vão surgindo, eu vou resolvendo os problemas que vão surgindo, e aí vão surgindo novos negócios, e assim você vai alimentando uma cadeia. Exatamente, né? exatamente. Essa é a ideia. Na verdade, a gente não inventou roda nenhuma, né? Isso já acontece. Acho que o Habib's é o maior caso disso, né? Onde ele começou buscando um produto que vendesse fácil, viu a esfirra, e hoje eles têm a cadeia produtiva inteira. O Habib's tem a cadeia produtiva inteira. Então, enfim, e tem outros exemplos, né? Mas isso é legal por conta do senso de comunidade. Hoje, basicamente, eu acompanho bastante o pessoal do G4, não sei se você conhece, do G4 Educação, que é o Thales Gomes, Alfredo, Bruno Nardon, e eles falam que a empresa que vai se dar bem no longo prazo, olhando hoje em dia, é quem tem a empresa, quem tem um senso de comunidade. Então, por exemplo, na nossa empresa, a pessoa entra, ela tem a parte de educação financeira, ela tem a parte de seguro, ela tem a parte de investimento, a gente é um hub de financeiro, um hub financeiro. E aí cria-se, tudo que eu preciso dentro desse nicho está aqui. E dentro da sua área também. Eu entro para estudar, eu faço inglês, eu talvez saia trabalhando, porque ele já tem uma gama de empresários ali que está precisando, e ele mesmo precisa contratar alguém. Exatamente. Aí ele vai olhar, o cara é bom na faculdade, o cara é desenrolado no inglês, e ele faz ADM, eu preciso de um administrativo. Vem cá, vamos conversar. Aí ele fecha o ciclo, né? Exatamente. Ele gasta com você no começo, mas depois você dá dinheiro para ele no final. Não, exatamente. E quem tá ligado no mercado... A gente, só para deixar claro, a gente não promete emprego, não tem nenhuma... Não é nada atrelado uma coisa a outra. Era justamente isso. Mas ele tá num ambiente que favorece, com certeza. Quem tá antenado ao mercado e percebe isso... vai escolher a escola de inglês? Qual escola de inglês que vai escolher? Aqui o dono é dono de uma empresa de RH? Aonde ele está sendo visto. Entendeu? Mas eu vou fazer uma faculdade à distância. Qual a faculdade que eu vou fazer? Poxa, aqui eu tenho uma chance. Eu tenho uma chance de alguém me ver, diferente de eu estar numa outra faculdade, longe disso daqui, e para ele, que ele tem um produto na mão ali, a mão de obra, né? É um senso de comunidade total, legal. É isso aí, a gente tenta institucionalizar o trabalho em todas as empresas que a gente tem, né? Isso, e hoje vocês têm colaboradores de vocês que saíram de alguma dessas empresas? Temos. Na verdade, assim, a nossa gerente, que é o nosso braço direito, dentro da nossa hierarquia nós temos uma gerente e 2 executivas para fazer a liderança, e na base são mais ou menos 35 pessoas para todas, né? Então, essa gerente começou bem enxuto. Ela começou como estagiária conosco, fazendo a faculdade na Estácio, né, como aluna da Estácio. E aí foi galgando também, mostrando o trabalho e a competência, o comprometimento, e foi crescendo conosco. Bacana. E hoje na consultoria vocês têm quantos clientes? Mais ou menos. De cabeça, uns 30 mais ou menos ativos. 30 ativos? Por aí. E basicamente, desculpa. Não, pode falar. O que é a consultoria? O que o consultor de RH... É consultor de RH? Sim. O que o consultor de RH faz efetivamente? Tá, vamos lá. A gente tem 2 tipos basicamente de trabalho. Um é o cara, o empresário, que tem uma empresa familiar, uma empresa de pequeno e médio porte. Ele tem muita reclamação de funcionário, ou tem problema trabalhista, enfim, ele tem algum problema interno lá que ele precisa sanar. Tá. E aí ele busca um profissional para implantar, de fato, uma política, uma estrutura de RH na empresa dele, para comportar esse crescimento e ele poder crescer de uma forma saudável. Esse é né, onde a gente implanta um setor de RH dentro da empresa. Arrumam, cria um modelo. Exato.
dentro da empresa. Exatamente. E outro cliente é o que precisa de um serviço avulso, né? Esse pode ser um recrutamento e seleção, onde a gente busca no mercado um profissional que aquela empresa precisa. Como se fosse um headhunter. Ou então um treinamento específico, ou um manual, enfim, algum trabalho pontual e específico para sanar um tipo de problema. Esses são os dois públicos que a gente atende hoje. E hoje vocês atendem mais qual tipo de... O pontual ou o familiar? Em volume, o pontual. Em volume, o pontual. Em questão, né, financeira e, enfim, de trabalho a médio e longo prazo, aí sem dúvida nenhuma. E aí dentro disso, vocês têm quais tipos de serviço? Vocês fazem a parte de compliance, de manuais de instrução? Onboarding. Exato. Então, é um ciclo, né? Quando você fala em gestão de pessoas dentro de uma empresa, é um ciclo. Antes da pessoa entrar, na verdade, a sua casa precisa estar organizada. Então, a gente faz primeiro toda a estruturação. Então, toda a parte de remuneração, cargos e salários, a definição de cargos para não ter problema trabalhista depois com o acúmulo de função, a equiparação salarial. Muito isso, né? É muito comum. O cara que ele é pintor, ele é marceneiro, ele é motorista. E é muito comum, você tem lá, sei lá, 2 auxiliares administrativos. Aí um fala que vai sair, fala, pô, cara, eu aumento R$300 aqui seu salário, você fica aí. Só que isso vai gerando um passivo trabalhista. A gente sabe que é por uma demanda, uma necessidade do empresário. Mas não é maldade, né? Exatamente, mas às vezes ele nem tem esse conhecimento, né? Não é nem maldade, é bondade. É bondade, né? Porque ele tá tentando fazer o negócio acontecer, só que o outro que não recebeu esses R$300 é que é o passivo trabalhista. Exatamente. Então, assim, são algumas práticas que vão levando a ter esse passivo, e aí chega no futuro, a hora que ele quer crescer, ele tem não é um problema, né? Porque ele pode nunca vir a ser um problema, ele pode nunca processar a empresa e a vida passou. Mas ele sabe que ele tem ali que administrar esse passivo também, porque se todo mundo resolve processar, ele vai ter um problema grande, né? Mas enfim, a gente trabalha na estruturação então de toda a parte de cargos e salários, a parte de remuneração variável, criar os programas motivacionais, estruturar as políticas, regimento interno, fazer auditoria nos prontuários para ver se os documentos estão de acordo ou não. Enfim, tudo que diz respeito a botar a casa em ordem. Depois a gente parte para a ação de fato, né? Onde a gente busca os profissionais que precisam ser pinçados aí no mercado, então faz o recrutamento e seleção. Depois cria esse treinamento do onboarding ou integração, enfim, como chamar na empresa. Cria os manuais do colaborador para ele poder ter nas mãos ali a regra da empresa. Ele saber que jogo jogar, né? Exatamente. E o mais importante que a gente vê com esses anos todos é que é muito comum a pessoa receber isso, mas não assinar nenhum tipo de documento que está recebendo, né? E aí, como você prova que você instruiu? Então, existem alguns macetes para facilitar a tua gestão no tempo que a gente vai implantando em cada uma dessas etapas, né? Para facilitar a administração do pessoal. Como simplesmente criar um kit de boas-vindas, exatamente, onde ele recebe o crachá, assina que recebeu o crachá, o manual de instrução, os treinamentos. Exato. São atitudes simples que, infelizmente, as empresas pequenas pecam bastante, né? Exatamente. Você imagina uma empresa, sei lá, tem 5 funcionários. Ele tem a obrigatoriedade de, quando o funcionário entra, ter lá os exames médicos em dia. Para ele saber os exames médicos, ele tem que ter um PCMSO, que é ali que vai determinar quais são os exames médicos que ele precisa. Ele precisa ter um PPRA criado, porque ali vão estar os riscos e os EPIs que ele é obrigado a usar. Aí esses EPIs, eles têm que ter um CA específico que tem nesse PPRA. Além do CA específico, ele tem que ter o recibo de entrega com data de validade. Então, venceu a data de validade, você tem que trocar. É uma burocracia gigante. A consultoria RH não deixa de ser uma consultoria em direito trabalhista. É complementar. É uma complementar, mas você acaba trabalhando, evitando muitos problemas com sem isso. Dúvida, né? Sem dúvida. Essa é a ideia, na verdade, né? A gente antecipar os problemas. Antes dele virar um problema, a gente poder corrigir.
Mas é uma burocracia tão grande que até o próprio conhecimento sobre todas as exigências é muito difícil um empresário ter. Ele nem quer saber muito isso, difícil. né? Não vale a pena. Exato. Ele tem lá seus 60 funcionários, ele tá tocando a empresa, ele tá no dia a dia. Ele só tá olhando Ele o só caixa. quer olhar o cara indo bem, ele fala, cara, vamos trabalhar comigo e pum. É isso. Quanto você quer, cara? Vai, vamos pra cima. É isso Ele aí. quer crescer, né? Não é E eu não tô falando pra não dar aumento pra ninguém, né? Quer dizer, é a forma correta de fazer. Exatamente, tem os procedimentos a serem cumpridos, né? Exato. E na experiência que você tem aí já de 10 anos já nisso daí, né? 10 anos né? como consultor, Como 15 consultor. de RH. As empresas que implantam isso em termos de resultado, o resultado acontece de forma mais consistente, mais constante, concreta, como que é isso? Eu não tenho dúvida, porque você tem o colaborador que conhece as regras do jogo, então ele já vai saber o que ele tem que fazer antes, ele tem o escopo das atividades bem definido, então ele sabe qual é o trabalho dele de fato ali dentro. Existem os planos motivacionais para aquele cara estar sempre engajado e comprometido em entregar algum resultado e as avaliações de desempenho. Então você consegue avaliar se o cara tá te entregando ou não, né? E aí, se o cara tá te entregando, óbvio que é justo que ele tenha um reconhecimento e uma bonificação sobre aí isso. a meritocracia começa a funcionar de verdade, né? Justamente. Você não vai dar aquele aumento de R$300 só para o cara não sair e você tem que procurar outro. Justamente. Você vai dar esses R$300 porque realmente aquela mão de obra faz sentido naquele posto. Justamente. E avaliar de forma objetiva, né? O que ele tá te entregando. Não ter um subjetivo ali onde ele é cabe legal. interpretações. Ele é um cara legal. Ele traz um clima agradável para a empresa. E a né? empresa familiar deve ter muito isso, né? Porque a empresa familiar, se eu não me engano, tem 80% das empresas familiares quebram na segunda geração ou na terceira geração. E aí, vamos fazer um momento Nelson Rubens aqui. Você se depara com questões de pai e filho, né? Sim. Empresas familiares. Acontece muito atrito quando tenta implantar um modelo e aí eles estão acostumados a trabalhar do jeito que eles querem? Muito. Acho que é o normal, inclusive, né? Você ter esse tipo de atrito. São gerações diferentes, realidades diferentes, né? Enfim, quem está acostumado a fazer de uma forma já faz aquilo há muito tempo, tem a resistência à mudança. Faz assim porque sempre fiz, né? Exatamente. Mas aí vocês Faço assim há 20 anos e dá certo. Mas aí vocês prestam uma né? consultoria também nesse sentido orientativo também desses funcionários de chamar, conversar, explicar? Sim, ou aí é com o empresário? Em 2017 a gente teve a última mudança aí grande de legislação com a reforma trabalhista, né? Apesar da pessoa estar acostumada a fazer 20, 30 anos a mesma coisa, a legislação muda. Então há uma obrigação de mudar, né? Não é uma questão de escolha ou de ajuda, é preciso, senão você vai ter um problema. Então essas correções a gente orienta. Tem coisa que é opcional, com certeza, e aí depende muito, né, do que a empresa entende ali, tá dentro do objetivo da organização ou não, mas tem muita coisa que é obrigatória, e aí a gente tem que fazer. A gente orienta a fazer, né, e a fazer da forma correta. Agora, implantar ou não depende da gente. 70% das empresas familiares desaparecem na sucessão. O Flávio Augusto fala que tem três futuros para a empresa. Que é, ou ela quebra, e ele nunca aconselha uma empresa quebrar, ou você morre, que é, ou ela tem a sucessão, isso aí. E ele falou isso. Ou ela é herdada, né? Ele usa herdado. Ele falou isso, e seu filho não merece, né? Seu filho não. E se seu filho não quiser? Se sua família não quiser, não faz sentido, né? Ou ela é vendida, né? Que é o terceiro ponto. Que é o ideal para ele, né? Ele fala que na cabeça dele não existe ou ela quebra, ou ela é herdada, ou ela é vendida. E a empresa é feita para ser vendida. Mas se você não tiver organização, 70% das empresas quebram familiar. E aí me surge uma coisa interessante agora. Essa questão da empresa, ela não tem que ser herdada, ela tem que ser vendida. Existem mecanismos no mercado de sucessão patrimonial que justamente corroboram para que a empresa, no momento de um falecimento de um sócio, ela não passe para os herdeiros, ela seja comprada e os herdeiros recebam o valor como se eles estivessem vendendo, né? Então você blinda esse patrimônio, você como sócio, você blinda da outra parte, né?
a outra parte, a parte que fica é obrigada a comprar da família. Isso é Então, uma das formas, né, mano? isso é- Que hoje em dia tem muita ferramenta, né? Muito Sim, você pode ter um próprio contrato entre os sócios em que obriga a aquisição já, né? Então, mas aí se claro, isso nesse caso de sucessão patrimonial, obrigatoriamente tem que estar em contrato. Mas se você tem uma ferramenta de planejamento sucessório como um seguro, Ah, lógico, você não você não sofre, né, para fazer desembolsa, isso. a família, né? Você não precisa Claro. desembolsar valor para comprar parte da herança da É, família. porque imagina- A própria seguradora faz isso. Imagina que a empresa está ali funcionando, tem 3 sócios, a empresa está faturando muito bem, um valuation de 10 milhões, um sócio morreu, fala, cara, vou dar 1 milhão para sua família e tá tudo certo. Você não vai achar justo, né? Claro. Você vai falar, cara, mas a empresa ela tem um valuation de 10, você vai dar 1 milhão para quê? É. Não, a gente faz um seguro, uma ferramenta que Ou o contrário. proteja, né? Ou o contrário, você paga um valor justo, mas a família acha que aquilo não tá certo e quer mais. Né? Que é Então, muito comum. você resolve E aí vários, tem vários briga, problemas. imagina de pai para filho, quando tem brigas familiares ali, né? Com uma sucessão, que é normal, infelizmente Sim. é muito comum ter briga familiar. Mas, voltando um Voltando. pouquinho aqui, eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade Dá vontade de numa fazer. empresa, Tá, tô numa falando, empresa obrigado. familiar, um comércio. Meus pais eram comerciantes e eu fazia o que eles mandavam fazer. Às vezes com muita preguiça, inclusive, né? Às vezes Com muita má vontade. vontade, mas fazia. Tava lá todo dia, de sol a sol, né? Mas aí quando a gente vai crescendo, eu comecei a estudar, me formei em economia, e aí você começa a achar que você sabe tudo, né? Mas aí eu parei de trabalhar com eles e fui trabalhar fora. E aí você começa a ver como que é a gestão das empresas. Eu tentei levar um pouco de gestão empresarial para essa empresa, esse comércio do meu pai, uma resistência muito grande. Tanto dele quanto da minha mãe, dos meus irmãos que continuaram trabalhando lá, eles achavam que aquilo que eu estava tentando implantar, sempre foi desse jeito, sempre funcionava. Poxa, mas se fizer desse jeito vai ser Vai melhor. ser melhor, né? Vocês vão trabalhar menos. Tem que ter um Excel, mãe. Só pra isso. Tem que ter um Excel pra botar lá, Tem mano. que ter uma planilha aqui, né? É. Mas a resistência ela é muito grande, né? Dos modelos. Ah, não tenho dúvida. Em casa, minha família também tem uma construtora de 35, 40 anos de mercado. E eu nunca participei do negócio. Nunca participei. Sempre eles tive nunca minha vida pensaram apartada. Não, contratar? não, imagina. É Não, super contratar. tradicional. Vamos É isso misturar as aí. coisas, É isso né? aí. Não. É do jeito que tá. Porque É do jeito que tá, porque já vem desde o meu avô funcionando assim, agora vai mudar. Não significa que não está funcionando bem. Isso, é. Tem Né? nada a ver. Às vezes tá Não tem super nada a bem. ver. Mas sempre pode melhorar, né? Exatamente. E algo em Exatamente. questão da família, que vocês falam que organizam a estrutura, às vezes o dono da empresa, ele nem é o CEO necessário, né? Ele nem é o presidente necessário. Sim, Não é o exatamente. cara que operacionalmente é o melhor. E tem que contratar alguém de fora, né? Isso Exatamente. deve ser muito comum. Tem duas coisas que eu acho que são importantes, né? Primeiro, assim, o dono que tá lá, preso no negócio o dia inteiro, que qualidade de vida ele Ele é tem, funcionário, né? né? O que adianta ele estar lá? Ele se torna um funcionário. E o segundo ponto, talvez ele seja um funcionário muito caro para o que ele executa. Às vezes o né? salário dele tá muito alto, porque ele... Exatamente. Se a gente fizer a média de mercado dele tá acima, ele é um funcionário muito caro para a empresa. Vale a pena ele terceirizar. Né? Então, assim, existem algumas análises. E é muito difícil você falar para uma pessoa isso, né? Fala pro dono da empresa que ele tá ganhando muito. E nisso surge a oportunidade dele começar a empreender um novo negócio. Claro. Porque ele terceiriza isso, coloca alguém mais barato lá para trabalhar e no tempo livre dele ele vai gerar algum tipo de riqueza. de alguma forma. Exatamente, ele tem a experiência, ele tem o conhecimento, o know-how do que ele já fez até ali, né? Então, com certeza, ele vai ter tempo e geralmente recursos, né? Porque quando chega nessa situação, ele já tá numa situação estável. Interessantíssimo. Esse negócio de gestão de RH, ele vai muito além de você cuidar da pessoa. Fazer a gestão de RH é sim cuidar das pessoas, é você se preocupar para que as pessoas tenham o melhor desempenho, tanto para a empresa quanto para a vida das pessoas, Sim. mas para o desempenho de forma geral da empresa, né? A empresa cresce junto quando os funcionários crescem, os colaboradores. Cada empresa gosta de chamar de uma maneira, né? Claro. Se você chega para trabalhar, tá todo mundo de cara feia, como você acha que seu cliente vai ser atendido? Qual você acha que vai ser a experiência desse teu cliente? Né? Se teus funcionários não estiverem felizes trabalhando ali contigo,
Assim, Exato. independente da gente chegar na parte até de humanização do negócio, assim, pra gente falar em resultado mesmo, né? Porque Eu no final do não dia, lembro. o empresário vai te contratar por causa do resultado, né? Na última linha tem que estar maior. Exatamente. É isso aí. Exatamente, exatamente. Você pode até se preocupar com as pessoas, Claro, e mas deve. antes você tem que se preocupar com o negócio, né? Que é o Eu não lembro o nome agora, mas o presidente do Walmart diz que o cliente pode demitir do faxineiro até o presidente da empresa, Sem dúvida. se ele não voltar, né? Sem dúvida. Então, assim, você Sim, criar verdade. se você tem que criar um ambiente onde o seu cliente queira voltar e queira consumir na sua empresa, seja ela de serviço, de comércio, indústria, o que for. Porque não é só preço, né? É preço, é qualidade, é atendimento, tem várias... E isso se encaixa, eu vi um podcast do Ricardo Basaglia. Você conhece o Ricardo Basaglia? Não conheço. Ele é uma das referências em Headhunter no Brasil. Ele fala muito sobre RH, É uma das maiores empresas de Headhunter do Brasil, esqueci o nome. E ele é CEO dessa empresa. E ele tem alguns dados que ele fala sobre contratação de pessoas, né? Então, 1 em cada 6 pessoas que é contratada pensam ou pedem demissão nos primeiros 90 dias. 2/3 do CEO que é contratado, que é para substituir a sucessão, 2/3 não ficam nos primeiros 180 dias. O CEO da Americanas ficou 8 dias. Era sucessão, era da família. Bom, não vamos falar, não vamos polemizar isso aqui, né? E ele fala que a maior dor número 1, contratar a pessoa certa, porque você tem que ter um descritivo exato da função, né? Você tem que saber o que você está contratando. E depois que contratar a pessoa certa, passar por um onboard certo. Que é mostrar a empresa efetivamente. Exatamente. Primeiro, né, na parte da contratação, você falou bem, se você não tiver atividade definida e a pessoa não souber quais são as atividades, como que ela vai entregar? Ela não sabe o que ela faz, né? Exatamente, ela não sabe o que ela faz e nem você o que você quer que ela faça, né? Não tá claro. Eu só quero que no final do mês meu resultado seja positivo. Geralmente é isso que tem, né? Mas não tem a descrição da atividade. E também a descrição, o que aquela pessoa precisa para ocupar a função. O que ela precisa ter de conhecimento, o que ela precisa ter de comportamento, como que tem que ser a capacidade dela. Legal. E falando de comportamento, tem uma questão que a gente conversava hoje à tarde sobre as gerações, né? Ele é de uma geração velha. Eu sou de uma geração, onde o Gabriel é de outra. assim. O meu pai era de uma geração chamada Baby Boomers. Sim. Né? Aqueles caras que cresciam, estudavam para trabalhar numa empresa, uma empresa, para ter um bom salário, para sustentar a família, se aposentar, né? Eu já sou de uma geração um pouco mais flexível, mas que ainda procura um trabalho de carteira assinada, uma solidez de mercado, uma segurança, né? Mas esse pessoal que está no mercado de trabalho agora, entrando agora, é um pessoal, alguns chamam eles de neném, né? Nem estuda, nem trabalha, mas aqueles que trabalham, eu percebo, eu fui gestor trabalhando em instituição financeira e eu percebia o quê? De 2013, 14 para frente, as pessoas de 18, 19, 20 anos, elas ficavam um pouco tempo na empresa e se elas não achassem um propósito ali, elas queriam sair, muito ligado a o que eu vou fazer, nem necessariamente ao quanto eu vou ganhar, mas o que eu vou fazer vai gerar que tipo de impacto na sociedade. Exatamente. Como que é isso daí para a consultoria de RH, para a gestão de RH? Como que é essa questão das É sempre uma adaptação, né? Porque geralmente a cabeça de quem contrata não é essa. Né? São pessoas de outra geração. Ele quer contratar ele mesmo, né? É isso aí. E você sabe que existem pesquisas que falam que quando a gente faz a contratação de uma pessoa, geralmente são de perfis semelhantes ao nosso. Então é muito comum você entrar. Né, claro, você se reconhece ali, você tem um match. Né? Então é muito comum você ter pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Esse pessoal de hoje em dia, óbvio que a gente não pode generalizar, mas eles têm essa questão, né, de ter um propósito, de ter talvez mais opção,
né? Eles têm uma oportunidade de escolha maior. Porém, por outro lado, eles têm facilidade com multitarefas. Eles conseguem estar fazendo 22 coisas ao mesmo tempo. Eles conseguem se conectar com informática, com tecnologia de forma muito fácil e rápida, né? Uma das nossas escolas lá, por exemplo, é uma startup que trabalha com imersão por realidade virtual. Então, depois tem a aula já é por tablet, já é bem diferente, e aí depois da aula vai para uma imersão no óculos de realidade virtual, e aí simula cafeteria, simula, sei lá, imigração do aeroporto, simula alguns ambientes para testar a real ali com a inteligência artificial. Cara, se você não tiver habilidade com tecnologia, você não vai conseguir. Exatamente, você não vai conseguir. Eu não posso fazer um desses. Ele parou em 2001. Às vezes, durante o dia, eu tenho que falar, Santana, me ajuda aqui. Assim, Como que eu crio um enralo, pro cliente não é tão chocante, cara, mas para quem trabalha é muito. Tipo, a comunicação interna dessa franquia é pelo Discord. Eu nunca tinha visto o Discord. Eu nunca tinha visto. Né? É muito diferente. O Discord é uma plataforma que você consegue se comunicar por áudio também. Sabe o Microsoft Teams? Sim. Então, é o Teams dos jovens. Ok. É isso. Tá? Tanto que o Discord ele é usado para gravação de podcast em alguns momentos. Ele tem vários recursos, né? Quem streama muito na Exatamente. Twitch usa muito o Discord para se comunicar. Não sei porquê, mas ali você consegue criar canais, enfim, tem várias formas ali, mas é a comunicação oficial da franquia, tipo... Oficial da franquia? A própria franqueadora só responde pelo Discord. Se a gente, como franqueado, quiser falar, eles não têm um WhatsApp lá pra gente chamar, é pelo Discord. Deus do céu, que loucura. Então, assim, essa galera nova, pra eles, cara, a realidade deles é essa, eles é tranquilo. Mas a última instituição que eu trabalhei de banco de varejo, ela, já diferente da anterior... ela só se comunicava por Teams. Você não tinha um telefone das áreas para você conversar. Você tinha que chamar a pessoa no Teams. Para mim, isso aí foi uma coisa assim meio diferente, meio estranha, né? Pô, tudo bem, ICQ à noite, conexão de escada para você conversar é uma coisa. Agora, um Teams para você tratar de um assunto de trabalho. Eu não sei a cara do ICQ. Não sabe. Eu sei que eu conheço tudo que falo. A florzinha aí embaixo girando para carregar. Mas é um conflito de geração enorme. Porque na nossa empresa, pelo menos, a gente tem várias gerações, né? Sim. Tem o cara que tem 60, que é puta sênior, tem o cara que tem 30, tem eu que tenho 25, tem umas pessoas que têm 22. Não, e lá no escritório, o Gabriel talvez seja um dos mais novos, assim, de idade, né? É impressionante a diferença mesmo. Eu não sou o mais velho, mas talvez... Nem próximo do mais novo. Exatamente. Mas o Gabriel é uma pessoa totalmente agitada o dia inteiro. Aí eu já sou uma pessoa que eu fico ali mais concentrada. E a gente tem assessoria que você nem ouve a voz dele. Então é diferente. Além da geração, tem o perfil comportamental mesmo, né? Sim, que é diferente de um para o outro. É natural que tenha essa diferença, mas dentro de uma organização, você ter essa pluralidade, cara, é enriquecedor. Você consegue atender qualquer público. Né? Você tem uma capacidade de entender a realidade e de atender pessoas diferentes. Não é à toa o quanto a gente se ajuda, né? Sim, total. A gente vai fazer uma reunião com um cliente, o Santana faz comigo, ou com o Jefferson, ou com o Rodrigo, e a gente vai se ajudando, demais, né? Quando fala de alguma coisa em específica, né? Mas isso, para o RH, deve ser um desafio muito grande em questão de geração, né? Porque o jovem, ele provavelmente ele vai passar por 5, 6... eu nunca tive a carteira assinada, tive só no meu estágio. Mas em empresas eu passei por 3 empresas e eu tenho 25 anos. Espero que nunca mais que mude de empresa, mas a probabilidade é que eu vá passar por várias empresas ainda. Não, mas por conta do teu trabalho, talvez mudar de empresa não seja o foco, né? Porque você vai mudar de função várias vezes. Mas o que eu tava vendo... Peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui, ó. Olha o que tá chegando aqui. Olha. Daniel mandou pra gente aqui, ó. Grande, Daniel. Da Kauai. The best, Daniel. Hoje da última vez ele mandou um sushi, sashimis, mas hoje ele mandou uma coisinha diferente aqui pra nós, que eu tô sabendo. É? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Ixi.
Ceviche. Deixa eu ver aqui. Kauai, temaqueria. E, ó, Enviar amor. Não, falta nada. Calma. Deixa eu ver. legal aqui é que o Daniel da Kauai, o Cadu da Cervejaria Estiva, eles ajudam a tornar a nossa noite aqui mais Um pouco mais agradável, especial, né? né? Mais Mas, especial. obrigado. Então, obrigado aí, Cadu, Daniel. Vamos Fica à vontade. degustar aqui. E vocês que estão assistindo, Coloca um não, pouquinho mais pra frente. não deixem de Quer colocar aqui, ó? degustar. Mais pra frente. Tem mais Tem alguma uns coisa? apetrechos aqui, ó. Não comer com a mão. É. Não deixem de procurar tanto o Kauai quanto a Estiva, porque eu vou te falar, produtos de realmente excelente qualidade. É. Não é. E aqui não tô ganhando pra falar isso, não, viu? Se É que tivesse realmente- ganhando, eu falaria melhor ainda. É, se tivesse ganhando, eu falaria melhor, mas. Eu ia falar bem. Tem um aqui? Ó, Tem um daqui? tem o da Bárbara aí, né? Tem o da Bárbara. Tem, né? Porque. A Bárbara não tá sentada ali, uai. Não, mas qualquer dia a gente traz ela aqui pra falar com a gente também, ela vai ver. Obrigado, Daniel, de verdade. Vou comer, fica à vontade. Voltando ao assunto, Legal o cuidado, né? De mandar É. frase e tal. bonito pra Não, o caramba. pessoal lá tem um carinho especial. E não é só porque tá vindo pra cá, não, viu? Não. Eles fazem isso com todos. Puxa, É legal. muito legal. O jovem, a geração qual que é que você falou? Qual? Eu. Millennials, né? Você já é Millennials, Millennials. isso. Eu sou péssimo com esses nomes. E os Millennials, eles vão provavelmente, eu tava lendo esses dias no livro, provavelmente passar em empregos totalmente diferentes, pelo menos uns 5 na vida. Totalmente diferente, não é correlacional, é eu trabalhar em banco, ir para assessor de investimento e trabalhar em uma Profissões seguradora. diferentes. É profissão, é trabalhar em banco, trabalhar como vendedor de carro e trabalhar como TI. Então deve ser uma complicação muito grande, porque você tem que vender a empresa de uma forma que ele vai se apaixonar pelo negócio. Então trabalhar como assessor tem que se apaixonar como assessor para você ficar o resto da sua vida. Porque no longo prazo o que acontece, né, as diferenças? Você sabe que quando a gente faz um plano de carreira, eu acho que, não sei se o Marcos falou aqui ou não, a gente tem essa preocupação, né? Justamente, do cara que trabalha em uma área e de repente uma área técnica, tipo um colorista dele que cria tinta, né? Identifica a cor ali, replica aquela tinta. E aí, de repente, esse cara tá estudando TI, ele quer mudar para TI, dali 2 anos ele quer ir pro financeiro. Então, assim, mesmo dentro de uma mesma empresa ou de um mesmo grupo, ele consegue ter essas promoções horizontais, que a gente chama, né? Onde ele consegue mudar totalmente a área de atuação dele ali e realizar atividades totalmente diferentes do que ele faz. E o mercado de trabalho hoje ele é muito mais dinâmico, né? Ele é menos mecânico, Sim. né? No sentido de... Tem aquele filme do Charlie Chaplin, Fica à vontade, tá? Vou pegar. Pelo amor de Deus. acho que é o Dono do Mundo, né? Que ele tá lá na indústria, cada um aperta um parafuso diferente. Ah, tá. Isso não existe mais. A pessoa ela tem que ser multitarefas mesmo, né? Eu acho que hoje o que tem muito valor no mercado é você resolver problema, né? Exato. Seja o problema que for. Exato. Quando você tem um know-how em resolver problemas, que você tá ali para dar um retorno Esse direto, Não foi- dar um retorno direto ali para quem tá te contratando, com certeza o teu resultado vai ser melhor do que o outro que só aperta o botão, né? Sim, sim. Uma dúvida que eu tenho, que você que está mais ligado nessa área pode me responder. Pode comer, fica à vontade. O que é mais valorizado hoje no mercado em relação? Você falou mais ou menos, mas a dúvida é em específico. Uhum. Eu já ouvi falar que o profissional que tem um conhecimento em T, ele é muito bem visto no mercado. O que é? É um conhecimento superficial em todas as áreas, mas em uma área em específica ele é o especialista. E tem aqueles profissionais que eles têm um conhecimento pontual, né? Tem um pouquinho aqui, um pouquinho... O que é melhor? Ser especialista em uma área? Não tem uma regra. Na verdade, depende muito da área de atuação da pessoa, o que um cargo especificamente pede. Ele pode ser um super especialista e aí com certeza ele vai ter um nicho, né, de atuação, vai ser um nicho menor, né, não vai ser tão abrangente, mas que com certeza quanto mais especializado ele for, maior vai ser a remuneração dele, né? Ou ele pode ser um generalista e entender de tudo um pouquinho e ser um gestor mais completo, porque um Mas de forma profissional. geral, o generalista, ele precisa trabalhar mais do que um especialista?
para ter a mesma renda? O mesmo destaque, talvez? O mesmo destaque, talvez. O mesmo destaque, talvez. Renda, eu acho que não. Renda, eu acho que depende muito, de fato, da tua profissão, exatamente. Tá. Agora, o especialista, por outro lado, ele tem que se dedicar a uma quantidade de horas muito maior, né? Então, às vezes ele não trabalha tanto, mas tem as horas complementares ali de estudo, né? E Tá. o generalista trabalha aquele período integral. Então, eu não vejo como uma diferença de horas, né? Não é uma Tá. questão de quantidade de horas diferente. Sim. Eu acho que é uma questão de rotina diferente, de fato. Tá, legal. E assim, a nossa ideia aqui é trazer pessoas que constroem coisas, né? Para dar exemplo para as pessoas e incentivar que as pessoas cada vez mais queiram fazer o negócio acontecer. Sim. Eu, particularmente, não acredito que a gente tem que ficar esperando ações públicas do Estado para que as coisas aconteçam. Eu acredito no empreendedor, no empreendedorismo, no trabalhador. Você começou ali com RH, mas hoje você tem um leque grande, todos dentro de um nicho, né? Cada um com as suas especificidades, mas como que surgiu tudo isso? Você já falou um pouco que foram surgindo a partir das Uma necessidades necessidade ali, minha, sim. mas como que foi a vontade disso? Foi uma coisa que apareceu e você aproveitou? Como que foi? Hoje são 8 empresas, você falou, né? São 8. São 8. Se quiser fazer o jabazinho, pode Vamos falar lá. de todas elas aqui. Vamos lá, então. Você lembra o nome de todos os filhos? Lembro. Tem que lembrar, né? Senão... São 3 só, né? Não, tem mais empresa do que filho. Não, cara. empresa, eu falei filho, né? Filho empresa, você lembra do... Tá. Assim, hoje a gente já se dá um pouco mais a liberdade para arriscar em algumas coisas que não são muito a nossa praia. Né? Mas ainda assim a gente busca um sócio para atuar que seja daquela área. Legal. Então nós somos sócios aqui da franquia da Baby Gym, por exemplo. A Baby Gym é uma academia para bebês. Essa academia para bebês, a nossa sócia é fisioterapeuta. Então faz todo sentido que ela saiba trabalhar os estímulos, que ela saiba trabalhar o motor, o cognitivo e tudo mais. Legal. Para acompanhar o negócio. Exatamente, o Ela mundo é dela. operacional. Ela é sócio operacional. A gente ajuda na parte da gestão, no controle financeiro, nos contatos que a gente tem para fazer as parcerias com as escolas, enfim, alguma parte mais no backstage do que no front. Tá. Uhum. Então esse é um exemplo. A gente tem também o Hub Saúde. O Hub Saúde é um plano de telemedicina. Então esse plano de telemedicina a pessoa contrata, com R$19,90 protege a família inteira, né, os parentes de primeiro grau, e aí ele tem acesso a 23 especialidades médicas no celular dele. Em telemedicina. Exatamente, ele precisa fazer a consulta, ele clica ali e em 15 minutos ele é atendido. Então ele foge daquela fila do SUS para 2, 3, 4 meses uma consulta médica. Por um preço que às vezes é mais barato do que a passagem de ir até um hospital. Exatamente. Legal, isso, legal. É bem legal. Psicólogo, essas coisas tem. Eu não vou saber agora te falar as 23. Não vou saber as 23 são 8 mais especialidades. 23. Se você falasse pra mim que você sabe as 23, eu ia falar que você tá mentindo. Não, perguntei. Perguntei, porque eu imaginei coisas que dá pra fazer. É que eu não conheço o ramo da telemedicina, eu não faço ideia do que dá pra ser dentro da telemedicina. Tem bastante coisa. Na própria telemedicina, apesar de ser ali uma consulta, né, à distância, uma consulta online, tem prescrição médica válida, então ele consegue na farmácia com a receita médica comprar qualquer tipo de medicação, receita controlada, normal. Tem os pedidos de exame, então os médicos pedem os exames, depois que você fez os exames você retorna no médico. Exatamente, então você vai ter um prontuário dentro dessa empresa de telemedicina. E ali você tem um acompanhamento de toda a tua rotina ali de cuidados, né? Uhum. Então você consegue ter o acompanhamento médico como fora. Legal, isso é muito interessante. Sim. É claro que tem alguns ramos que não entram na telemedicina, Claro, né? Que não tem jeito. Mas são 23 especialidades médicas muito específicas, né? muito específicas, exatamente. E de onde surgiu essa possibilidade da telemedicina? De onde... Olha, isso é uma história de maluco, cara. A gente foi
Iron Capital em São Paulo, porque eles queriam que a gente abrisse um banco digital, enfim, participar de uma sociedade e um banco digital. E aí nós fomos lá e eles apresentaram a telemedicina como um benefício de quem abrisse a conta digital. E a gente gostou tanto do projeto da telemedicina que a gente falou, cara, a gente não pode contratar só essa parte, né? A gente mudar um pouco o projeto. Enfim, aí fomos atrás de alguns outros fornecedores também. E daí que surgiu a telemedicina. Mas seria um benefício de uma conta digital e se tornou uma empresa. Esse banco digital existe hoje, não? Não. Os negócios são assim. E dentro dessa telemedicina você tem lá, claro, são 23 especialidades, mas você tem uma centena de médicos credenciados que ficam disponíveis e aí, conforme a agenda deles, é que vai surgindo a... Isso, exatamente. Quando existe uma garantia de atendimento em determinado tempo em contrato, né? Então, nunca vai passar de 24 horas o atendimento. Tá. Mas hoje a realidade, até pelo volume ainda, né? É de 15 minutos. Tá. Então, E em 15 minutos para os você tem médicos, atendimento. existe uma quantidade mínima garantida de atendimento Não. para eles? Não. Não existe. Eu sou médico, eu vou lá e me cadastro dentro de vocês para receber consultas de vocês. É basicamente. Na verdade, não. Na verdade, existe uma plataforma de um laboratório de medicamento que faz essa parte dos médicos. A nossa parte é o do front, de administração do plano e comercial. Uhum. Entendi. A parte médica tem que ter ANS, tudo certinho. Então, eles fazem lá direto e a gente, através de uma API, linka os sistemas. E aí, além disso, você tem uma escola de inglês, CCAA, O CPA. e aí esse daí também... Esse é uma escola de inglês tradicional. Esse não tem nada de não tem. diferente. Tá. Esse é uma escola tradicional, uma franquia. Não, esse não. Esse é uma franquia de 60 anos, né? Que já está há bem 60 anos no mercado. É, uma das mais Olha aqui em São tradicionais. Uma das Paulo, mais tradicionais. É do Rio de Janeiro. A matriz fica no conhecido. Rio de Janeiro. E eles têm a própria editora, né? Então eles desenvolvem o próprio material, eles têm um parque gráfico. É bem legal a estrutura do CCA e enfim, 60 anos a qualidade tá testada. Não, uma empresa já, né? que dura esse tempo já passou por muita... Passou pelo teste do muita tempo, né? coisa. Exatamente. O teste do tempo é super importante. Exatamente. E além disso, Eu fui aluno CCAA, então Eu fui quando aluno eu CCAA, comprei legal. a franquia, eu fiquei muito à vontade para comprar. Ciclo fechou ali. sabia o que estava fazendo, Sabia né? o que eu tava fazendo. E aí, além disso, tem... São só esses daí? Tem mais uma agência de marketing. Tem... São essas. E como que você São administra isso? Como que é o seu tempo, seu dia? Aí o meu RH me facilita, né? Porque Yeah. a gente cria uma estrutura de pessoal adequada para isso. Tá. Eu tenho 2 sócios no grupo, cada um com as suas atividades já previamente definidas, as áreas de responsabilidade de cada um estabelecidas. Temos uma gerente que é nosso braço direito e esquerdo, né? Ela filtra muito as coisas até chegar na Quem gente. começou com você? É, que começou conosco, isso. E temos mais 2 executivas, uma para a parte comercial, uma para a parte administrativa. Então, que também conseguem ali no dia a dia, dentro da autonomia delas, fazer a roda girar sem a gente participar de fato da operação dessas empresas todas. Não, legal. Essa parte, E aí, essa parte de seguro eu achei legal do e-saúde. Como que é o nome de saúde? Hub Saúde Digital. Da saúde digital. Às vezes faz sentido conversar com a Protect, né? mas falando de negócio, isso é negócio, né? Mas É um belo de um negócio. que a gente possa levar para as pessoas aqui o conhecimento, eu tenho certeza que muita gente que vai assistir isso aqui vai falar assim, pô, com dinheiro é muito fácil fazer tudo isso, né? Pô, contrato 35 pessoas, Aí até eu, né? Faço isso, faço aquilo. A realidade não é assim, né? Não. Como que é esse negócio de empreender e chegar onde você chegou? Porque Como que foram os passos disso? você tem um sucesso, né? Independente de qualquer coisa, a gente falando em relação a negócios, você é um homem de sucesso, inevitavelmente. Sucesso é muito particular, mas falando em negócios, propriamente dito, é difícil chegar nessa posição, né? Não é uma tarefa fácil. Não, e você mesmo falou, hoje você consegue se arriscar em coisas um pouco diferentes. Isso. Mas Não assim, cansou. para chegar Não. nesse nível, como é que é? Primeiro assim, não é do dia pra noite, né? Foram quase um pouco mais de 10 anos, na verdade, Foi 10 anos trabalhando do dia pra muito.
com muita dor de cabeça, com muito problema, com muita dificuldade. Não foi trabalhando 8 horas por dia. Não, com certeza não foi trabalhando 8 horas por dia. Acho que ter esse conhecimento da realidade de várias empresas diferentes que eu atendi me proporcionou ter uma bagagem, Sim. né? E essa bagagem me ajudou muito no meu dia a dia, porque a minha dificuldade eu já tinha visto nos clientes boa parte das minhas dificuldades. Legal. Então eu tinha mais facilidade, né? Obviamente, de lembrar ali do que aconteceu, de repente pegar o telefone e ligar para o meu cliente e falar, cara, o que você fez quando você teve esse problema? Então me deu um network legal, me deu essa bagagem. E o resto é força de vontade e coragem, né? Chega uma hora que você tem que decidir se você arrisca ou não. Eu podia ter ficado confortável na consultoria. Sim. Ali, E aí, confortável. ali, né? Eu costumo dizer o seguinte, é errando que se aprende, mas se aprende também com os erros dos outros, o que é muito mais barato e mais confortável, né? É muito melhor, ainda mais quando é um problema que você ajudou a resolver, aí é mais legal ainda, né? Que aí você liga pro cara e fala, olha, eu fiz isso e deu certo, viu? Consegue... A gente tá chegando no final do episódio. Novamente agradecer a sua presença, de verdade, agradecer o pessoal da Kawaii, agradecer o Cadu. Cervejaria Estiva. Eu queria que você deixasse, tem a última pergunta que eu queria deixar para ele falar ali pro pessoal uma mensagem motivacional, mas antes disso... Eu acho que assim, até mais, claro, deixar uma mensagem é legal, mas um recado para as pessoas que às vezes querem, às vezes tem o perfil, mas falta alguma coisa para destravar, para criar negócios, para fazer o negócio andar. O que você daria de dica, diria para essas pessoas? Para ficar mais fácil, o segredo do sucesso. Eu acho. Então dá um papel para mim também. Eu brinquei e eu estava contando que eu participei de outra entrevista e perguntaram para mim a mesma coisa. Falaram, qual que é a sua fórmula do sucesso? Falei, cara, o dia que eu tiver, eu venho e conto para todo mundo, eu não tenho problema nenhum. O que eu fiz até hoje, primeiro é sempre buscar conhecimento, né? Eu acho que o principal de tudo é você saber o que fazer, saber analisar uma oportunidade, saber fazer aí é o mundo de vocês, né? Mas tem um assessor que possa falar, olha, aqui é melhor, ali é melhor. Eu acho que é muito importante você conhecer, de fato, qual é o risco que você está entrando. Segundo, força de vontade. Não vai ser legal no começo, vai ser duro. Não é, né? Não é fácil. Não é fácil. Você vai tomar porrada, faz parte da curva de aprendizado. Mas sobrevive. Todo mundo sobrevive e quem segue em frente consegue chegar lá. Eu acho que é mais um alinhamento de conhecimento e você tá pronto, né? Na minha pós tinha um professor que falava que sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Então, se você estiver preparado, acho que é do Alexandre o Grande, na verdade, a frase. E ele replicou na pós. E, enfim, se você estiver preparado, uma hora a oportunidade vai passar na sua frente. É isso. Então, recado dado, se você quer empreender, você precisa buscar conhecimento, ter coragem e trabalhar. E um espaço no Hub também pode ir lá buscar. Eu ia falar que é melhor, né? Melhor também. Sem o legal dúvida. aqui no coworking é que você está sempre perto de pessoas que estão no mesmo objetivo, né? Alavancar, crescer. Isso, o Wesley lá no Gary fala que o ambiente, ele determina quem você é. Não é nem quem influencia, o ambiente determina. Se você está num ambiente que pessoas vão para cima, cara, você vai para cima. Existe uma teoria, não lembro de quem é essa teoria, de que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Eu acho que é muito mais do que isso, né? É você escolher quais são as 5 pessoas com quem você quer conviver. E não aceitar passivamente o seu meio. É você se encaixar aonde você quer estar, né? Exatamente. Cara, obrigado. Tem alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de responder? Não, acho que a gente falou de tudo. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela parceria. Valeu, gente. Obrigado, a gente vai comer Luiz, agora. te agradeço. Obrigado. Sucesso nos negócios. Opa. Sucesso nos negócios sempre. Nós todos. Tá? Conte conosco sempre que precisar de alguma coisa. Obrigado. Pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês. Santana, obrigado. Obrigadão. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu.